Ainda nos critérios de Ron-Hilt-Estes, vejam que quando ele considera os critérios de amplitude, em que a amplitude é aumentada com ondas R's ou ondas S maiores que 20 milímetros no plano frontal, veja que ele não está falando que RS com amplitude maior que 20, ele está falando ou onda R ou onda S no plano frontal, que seriam aquelas derivações periféricas, ou onda R ou onda S maior que 30 milímetros no plano horizontal. Então veja, aqui eu tenho um plano horizontal, aqui eu tenho V1, V2, V3, V4, V5 e V6, ok? E aí eu tenho aqui nessa condição em V3 aqui, por exemplo, eu tenho uma onda S maior do que 30 milímetros. Aí eu tenho que contar, né? Tá uma qualidade um pouquinho difícil de contar, mas aqui eu tenho 10, 20, 35 mais ou menos milímetros. Ok? Isso faz com que eu considere uma amplitude aumentada. E se a gente for lembrar daquele critério de Cornell, em que eu pego o S de V3 mais o R de AVL, faz sentido, é um critério de amplitude. Ok? É do mesmo modo, quando ele considera isso daqui, eu lembro também do critério de Sokolov, em que eu somo o S de V1 com o R de V5 ou V6, dando maior que 35, independente de ser do sexo masculino ou feminino, eu vou considerar também que sobrecarga ventricular esquerda. Então, ok. Uma outra coisa que é possível ser observado nesse próprio eletrocardiograma é o padrão strain. Lembra que a gente conversou que a alteração da repolarização na parede lateral esquerda, quando tem sobrecarga de ventrículo esquerdo e se soma esse critério de padrão strain, já soma pontos aqui. Então, se eu tiver sobrecarga atrial esquerda, padrão strain e ondas R's ou S amplas, eu devo considerar a sobrecarga ventricular esquerda e somar os pontos aqui no Monroe-Estes. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Por que ele coloca esses 3 pontos na ausência de digital? É porque na presença de digital pode ocorrer essa alteração da repolarização que é característico do uso de digoxina, por exemplo, ou algum outro digitálico, principalmente aqueles que são usados, o deslanosídeo, né, o uso venoso, em que ocorre a alteração da repolarização que tem uma característica de colher de pedreiro, que está relacionada à intoxicação digitálica. E o paciente que está usando digital e que está com alteração de ST, a gente dá apenas um ponto. Agora a gente tem que parar para refletir um pouquinho. Se esse paciente está usando uma digoxina, é porque provavelmente ele tem a síndrome da insuficiência cardíaca, porque é uma das medicações que melhoram os sintomas. E aí eu tenho que analisar o contexto clínico, não só o eletrocardiograma. Então esse daí é um ponto também para chamar a atenção do padrão strain. Veja que nessa condição aqui, nesse traçado eletrocardiográfico, eu tenho 12 derivações também, tá? Só está mostrando um complexo QRS, um batimento, beleza, mas dá para a gente tirar proveito dessa informação. Veja que aqui ó, a amplitude estava tão grande dos complexos QRS que ele colocou uma amplitude sobre 2, então seria 5 milímetros por milivolt, não 10. Ele deve ter diminuído justamente porque a amplitude estava muito grande. Então isso já me deixa atento, de olho aberto, ok? Mas vamos ver aqui o padrão strain, ó, na parede lateral esquerda, onde eu tenho uma onda T com a polaridade diferente da do QRS e além disso ela é assimétrica. E eu tenho outros critérios de sobrecarga de ventrículo. Veja que se eu olhar aqui que D1 está predominantemente positivo e o QRS, né? E a AVF está predominantemente negativo, eu tenho o desvio do eixo, que também é um outro critério, que é de 2 pontos, o desvio do eixo SAQRS para a esquerda, além de menos 30. E quando eu vejo que D2 aqui, ele está quase isodifásico, eu vou lembrar que se D2 está isodifásico, então deve estar próximo lá de menos 30. Esse critério não fechou perfeitamente porque D2 deveria estar predominantemente negativo para que seja um desvio do eixo além de menos 30. Ok? Então, esse vídeo foi importante para a gente poder fazer menção a esses pontos aqui de sobrecarga ventricular esquerda. No próximo eu vou continuar o Ron-Hilt e revisaremos esses tópicos na nossa prática e na eventualidade de uma nova abordagem sobre esse assunto, ok?